o presidente Lula fez uma espécie de mini tour pela região sudeste. É uma região onde ele não obteve vitórias eleitorais e onde há uma resiliência muito importante do ponto de vista do eleitorado de quem esteve contra ele, quem esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro enquanto esteve na cadeira no Palácio do Planalto. E nesta semana encerrou a sua passagem por Minas Gerais. Nesta quinta-feira, quando a gente grava o podcast, esteve no palanque do Minas Centro, no centro de convenções, no centro da capital mineira, ladeado pelo governador. Ao lado direito, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, um pouquinho mais ao lado do prefeito Fuad Noman, à esquerda do presidente, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e um pouquinho ao lado, o presidente aqui da Assembleia Legislativa, Tadeu Martins. Eu, pessoalmente, não imaginava que o governador Romeu Zema estivesse num palanque junto com o presidente da República. Fato é que ele esteve neste palanque, discursou, precisou ouvir vaias, precisou ouvir repúdio ao vídeo que gravou no começo da semana, do domingo para segunda-feira, com parlamentares mineiros, o senador Cleitinho e com o deputado federal Nicolas, alegando que crianças que não estivessem vacinadas poderiam estar na escola de qualquer maneira, sob o argumento de que isso é tratar da liberdade das crianças. Mas fato é que precisou estar ao lado do presidente, numa agenda em que fez cobranças, fez pedidos de recursos, falou sobre problemas de acordo de Mariana, sobre falta de investimentos do governo federal em rodovias. No saldo geral, Marina, o governador Romeu Zema ficou como o alvo de boa parte daquilo que estava acontecendo por lá. Mas eu quero te perguntar mais amplamente. O governador Romeu Zema é o único daqueles governadores que não tem na região sudeste sequer um afago, sequer um momentozinho assim de baixar a guarda. Este de hoje foi o primeiro. Você acredita na hipótese de que Romeu Zema esteja buscando um eleitorado diferente, ou ele ainda está de olho naquela resiliência bolsonarista que várias e várias vezes os indícios apontavam para o governador estar em busca deste espólio de Jair Bolsonaro? O Zema está de olho no espólio do Bolsonaro, mas ele não se deixou ser puxado pela armadilha do Lula, que conseguiu a imagem ali com sorrisinhos, piadinhas, com Tarcísio de Freitas, por exemplo. E a gente tem o Ronaldo Caiado, né, que é do União Brasil, lá de Goiás, se colocando de maneira mais firme nos últimos dias como presidenciável em 2026. Então, o Zema deu uma aprumada no corpo. E também ele aproveitou aí nos últimos dias esse vácuo que pode estar sendo criado com o Tarcísio, vendendo a imagem de um Tarcísio não tão bolsonarista assim, não tão de direita assim. Meio no sentido, olha, já que o Tarcísio está virando a casaca, eu estou aqui, muito da direita, se colocou pela primeira vez nesses últimos dias como um possível candidato em 2026. Ele disse, estou de prontidão para ser o candidato, porque a gente não pode aguentar o que a esquerda faz com o Brasil, ou para apoiar um nome de direita. Quando o Lula vai para São Paulo, vai para o Rio, e tem aquelas imagens aí, só para citar os últimos dias, aos sorrisos com governadores eleitos na esteira do bolsonarismo, é tudo uma estratégia dele, né? A ideia dele é dar uma isolada no bolsonarismo, no Bolsonaro especialmente, dar uma rachada no pessoal para dizer assim, olha, o Tarcísio, ele foi eleito com o Bolsonaro, mas ele aqui é meu amigo, a gente trabalha junto, a gente funciona junto. E todo mundo cai nessa armadilha, porque a gente não vê pessoal da extrema-direita, principalmente, dizendo, lá, o Lula mal intencionado, foi aqui, expôs o Tarcísio, o que ele podia fazer? Ele é um governador, ele tem que ter uma relação institucional. O que a gente vê é o Tarcísio passando dias se explicando, dizendo, olha, eu sou governador, ele é o presidente, eu preciso ter essa relação aqui para ter algum recurso, para ter algum olhar do governo federal para São Paulo, o que é verdade. Então o Zema, ele se aproveita um pouco disso para dizer, eu sou genuíno, o Caiado tá ali, mas eu também tô, eu não viro a casaca, o presidente veio aqui, eu recebi muito bem, mas muito seco, muito protocolar, a gente não viu nenhuma piadinha, nenhum sorrisinho sorrisão, né, do jeito que a gente viu o Tarcísio. Então o Zema, ele acabou, bom para ele que ele foi o último, então ele conseguiu ver as reações, ele conseguiu planejar como que ele ia agir, e ele ouviu dessa vez os auxiliares dele, né?
nos últimos dias, mesmo precisando do governo federal, mesmo tendo uma dívida de 160 bilhões, mais de 160 bilhões, ele fez ataques ao PT, ele gravou o vídeo da vacina, que é um desserviço, um desserviço. Ele usou ali o vídeo como um vídeo de comemoração à volta às aulas, né, de boas-vindas aos alunos para dizer que não precisa vacinar. Ele está usando, disfarçado de liberdade, defender as liberdades individuais, um discurso eleitoreiro. Isso é muito perigoso. Isso é muito cruel, inclusive, porque o governo, o governador, o Estado, ele tem que estar a serviço da defesa dos cidadãos. E não só para fazer discurso para a plateia. Ele conseguiu fazer o recorte dele para a rede social. Pronto, feito. Pode fazer um cheque lá. Só que ele precisa defender as pessoas num estado tão diverso, tão desigual e tão pobre em tantas partes como Minas. A pessoa lá no norte, por exemplo, e eu digo por causa de DH mesmo, né? De mais dificuldade de acesso à informação, ele precisa proteger aquela família que o pai não tem acesso às informações de quão segura é a vacina, de quão necessária ela é, porque liberdade é só liberdade quando ela afeta só você mesmo. Eu posso escolher o que eu vou comer, que time que eu vou torcer, que escola que eu vou estudar, que escola que eu vou pôr meu filho, onde que eu vou trabalhar. Mas quando você coloca em risco a vida das outras pessoas, isso é criminoso. Porque se o seu filho não se vacina, o meu está em risco. O governador, inclusive, Marina, eu acho que você tocou no ponto que é o crucial de toda essa história daquele vídeo, que está na avaliação do governador e a certeza da não responsabilização caso algo aconteça com a família do outro. Não com a família do governador, nem das pessoas que estavam necessariamente naquele vídeo. Porque poucos de nós, ainda bem, precisamos conviver com surtos de malária, precisamos conviver com pessoas que tiveram paralisia infantil e que tiveram sarampo e outras dessas doenças que para os nossos pais eram realidades do dia a dia, eram visíveis a olho nu. E fazer esse discurso, em especial, direcionado ao público infantil, né, não exatamente às crianças, mas aos pais, e não chamar os pais a esta responsabilidade, lembre-se, mencionado pela Marina, constitucional e prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o artigo 14, está lá bonitinho. Se o governo federal, baseado em evidências, em um corpo científico e técnico que avalia se as vacinas devem ou não devem ser dadas, se você está ignorando isso, você está ignorando a legislação. E, no fundo, se daqui a alguns anos alguém tiver alguma dessas doenças, o governador poderá ser responsabilizado? Aquelas pessoas que fizeram esta defesa, dizendo não tome determinada vacina, ou somos a favor da vacina, mas não toma não, toma só se você quiser, não serão responsabilizados. Então, é só um parêntese, eu acho que é de uma crueldade atroz tratar de um ponto tão específico. Faça o debate político que se quer sobre a segurança pública, sobre outros, e ainda assim há muitas vidas de pessoas envolvidas nessa discussão. Mas esse especificamente, esse dói, porque esse é difícil de engolir como uma alternativa política para se fazer discurso. Dito isso, Lari, queria a sua avaliação, claro, sobre o governador Romeu Zema, sobre Tarcísio de Freitas, sobre Ronaldo Caiado, sobre Cláudio Castro. Qual é o espaço político que o governador reservou para si? É de capitão oficial, com aquela figurinha assim, trademark, eu sou o bolsonarista do futuro? Pelo visto sim, né, Guilherme? Porque se a gente pega as últimas agendas do Lula com os outros governadores, né, alinhados ao bolsonarismo, Cláudio Castro no Rio de Janeiro, ou mesmo Tarcísio Freitas em São Paulo, a gente não tem visto esse posicionamento extremamente radical com tanta frequência quando a gente faz a comparação com o governador de Minas, o Romeu Zema, né? Ele está insistentemente e com muita frequência demonstrando, fazendo questão de revelar, de mostrar esse lado bolsonarista radical, né? Para usar um termo, inclusive, que os bolsonaristas usam para fazer ali uma diferenciação, né? E a gente não viu isso, a gente não tem visto isso, nem mesmo com o Tarcísio. O Tarcísio tentou entrar naquela polêmica das câmeras nas fardas policiais, falou que ia tirar e tirou investimento, depois voltou atrás, ou seja, a sensação que dá é que eles não estão querendo sustentar essa posição radical, o bolsonarismo radical
como Romeu Zema. E aí a gente vê também o presidente Lula, que eu acho que a gente pode avaliar como uma jogada muito inteligente, porque a Marina dizia, e você também, né, Guilherme, que os governadores, quando se encontram com o Lula, são cobrados a darem justificativas ali durante semanas pelos aliados, e com o presidente Lula isso não é necessário, porque aquele posicionamento de que eu sou o presidente tem que ouvir a todos, tem que atender a demanda de todos, independente do partido. Então ele chega naquele reduto bolsonarista, ou, né, que elegeu uma figura alinhada ao bolsonarismo, demonstra todo aquele jogo de cintura, aquela bela oratória que o presidente Lula tem de estar ali de maneira republicana e, ao mesmo tempo, marcando posição, né? Eu acho que hoje, inclusive, aí em BH, isso ficou muito claro e não deu muita saída, não deu muita possibilidade de escolha para o Romeu Zema, a não ser estar no palco e ouvir aí, como vocês disseram, todos esses posicionamentos dos ministros, enfim, de outros aliados em relação a essa questão da vacinação.